que são os pensamentos intrusivos, né? Pensamentos intrusivos, eles podem ocorrer a partir de sintomas ansiosos, né? De um estado ou de um episódio ansioso, né? Não necessariamente tem que haver com um tipo de ansiedade em específico, né? E o que ocorre aí nas intrusões, né, de pensamento? Geralmente, as características que nós podemos observar é que os pensamentos intrusivos, né, eles ocorrem ao acaso, vamos dizer assim, né? Mas não ao acaso do acaso. Ele tem que vir de algum lugar, ele tem que surgir a partir de algumas experiências, né? E que tem que haver com períodos da mais tenra infância ou da mais tenra idade, né? E essas condições de experiências passadas, elas vão em muito colaborar para que as novas experiências, né, desse sujeito que está em desenvolvimento, seja a partir da sua infância, ainda na infância, ou já nas experiências da adolescência, ou nas experiências como jovem adulto ou adulto, né? E isso tudo vai estar somado, né? Os pensamentos intrusivos, eles vão estar somados dentro de experiências que antecedem, né, as novas experiências. E essas novas experiências, elas podem, né, estar sendo muito parecidas com aquilo que faz reviver novamente, né, uma experiência insatisfatória. E por que eu estou dizendo uma experiência insatisfatória? Porque nem sempre tem que haver com trauma, né? De repente, foi só a exposição, né, a uma sequência de afetos que talvez foram ininterruptos durante a infância ou a adolescência, né, que trouxeram essa pessoa ao estado do qual ela se encontra hoje, né? E aí o que fica como interessante de se observar uma pessoa que se queixa de pensamentos intrusivos, né? São pensamentos que normalmente estão falando sobre a formação da personalidade, no sentido da moralidade, do caráter, da ética, né? E isso trazem dúvidas a esse sujeito, né? Será que eu sou? Será que eu posso? Será que eu consigo? Né? E aí eu estou dando aqui um exemplo de como que isso ocorre, né, no sentido mais prático da vida cotidiana, em que a gente observa, né,
no setting clínico, a natureza dos pensamentos intrusivos, né? Eu costumo pensar e dizer também que são intrusos, né? Porque de fato é o que a palavra propriamente está nos dizendo. Então, são intrusões de pensamento, são questões intrusas à formação do sujeito. Não é propriamente o sujeito, não é de fato o sujeito, aquele pensamento, aquela ideia, aquele sentimento, né? Mas é a partir de. E aí a gente precisa pensar o que é que foi, né, que ocorreu aí nesse desenvolvimento que instalou esses pensamentos intrusivos. Essa dúvida sobre o valor de si mesmo e a capacidade de fazer laço, né, muito mais com a realidade do que com as suas próprias fantasias. Os pensamentos intrusivos também carregam uma quantidade, né, de afetos que estão muito mais nas fantasias do que na própria realidade em si.